Bem-vindos. Este é o primeiro seminário do Sprint Tech 2026. Este seminário foi com o objetivo de compartilhar as experiências dos nossos docentes, fortalecer uma rede de especialistas para apoiar os projetos do Integra, especialmente das sagas Senai, certo? Hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre IoT e conectividade industrial com nosso especialista Caio. Caio possui uma sólida trajetória na aplicação dessa tecnologia em projetos industriais e já enfrentou diversos desafios nessa área, que além de compartilhar seus conhecimentos e experiências, o Caio passaria a formar parte de nossa rede de especialistas. A ideia é que vocês conheçam quem atua nessa tecnologia e poder apoiar vocês nos projetos. Então, sinta-se à vontade para fazer perguntas durante a transmissão. Eu estarei aqui acompanhando o chat e levarei as perguntas de vocês a nosso palestrante. Desejo a todos um excelente seminário. Caio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra agora é sua. Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Creio que sim. Então vamos lá. Bom, fui incumbido aqui de falar um pouquinho sobre IoT e conectividade industrial para vocês, tá? E esse é um dos temas, com certeza, muito importantes aí para que nós possamos tratar de digitalização, principalmente em eras que a palavra inteligência artificial ela está em alta, tá? Conectividade industrial para aumentar a produtividade, ou seja, nós estamos vivendo aí uma baixa do número de pessoas abertas em mercado para trabalhar na indústria, né? Ou seja, o apagão de mão de obra, e assim, cada vez mais, nós precisamos fazer o bom uso da nossa mão de obra humana, e assim, então, promover soluções de digitalização, conectividade, automação industrial e entre outras. E para a linha de automação industrial mais focada para a conectividade, ou seja, manipulação de dados das máquinas de indústrias e elementos, a gente vai falar um pouquinho hoje do que o Senai pode oferecer, né, para a solução de problemas, para a instrução dos nossos alunos e, assim, consecutivamente, o aumento da produtividade da indústria catarinense. Ok? Vou começar com uma pequena apresentação e eu vou tomando os tópicos conforme iremos alocando. Então, vou compartilhar aqui minha tela. E aqui está, então, minha tela compartilhada com aí a apresentação de IoT e conectividade industrial. Bom, pessoal, iniciando, né, parte de IoT. O que seria esse IoT que a gente tanto ouve e como ele pode ser aplicado principalmente na indústria, tá? O IoT que nós e muitos dos nossos alunos estão acostumados a observar no dia a dia é aquela Alexia, que todo mundo conhece, já fala com ela, vários elementos de uma casa, um robô aspirador, uma smart, um interruptor smart, a qual ele pode operar pelo celular e entre outros. Porém, esses elementos, além de serem IoT, eles têm um foco, uma finalidade muito específica, que é atender uma demanda, chamaremos assim, de residencial. Sendo assim, eles não foram prospectados necessariamente para operar em ambiente industrial, para atender demandas industriais. Sendo assim, então, o IoT a qual nós vamos trabalhar é um IoT voltado para a indústria. E por ter este contexto industrial, nós acrescentamos mais um I na frente do termo, IIoT, certo? IIoT, que seria o quê? Um industrial IoT. Qual é a diferença dele para o IoT tradicional? Principalmente a operacionalização dele em ambiente industrial, ou seja, o ambiente industrial ele possui uma carga de ruídos, tanto eletromagnéticos, a sujeiridade do ambiente, muito mais agressivos do que um ambiente residencial, tá? E outro, principalmente, é que num ambiente industrial, cada elemento, cada ação, ela deve ser rigorosamente calculada, ou seja, nós temos uma limitação em tempo, sendo dos colaboradores, dos gestores, e em recursos, né, principalmente recursos financeiros. Ou seja, todas as decisões elas têm que ser assertivas para potencializar aí a produtividade e a longevidade da indústria. Bom, como eu comentei anteriormente, nós estamos numa era a qual a palavra-chave é IA, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial aí, ela se popularizou bastante aí
com as vias do ChatGPT, a qual chegou à população, e esse termo agora caiu no gosto, principalmente não só dos especialistas, mas para também o público leigo. Obviamente, vocês podem observar que essa apresentação a qual eu estou mostrando para vocês, ela foi gerada, inclusive, com recursos de inteligência artificial, que é muito bom, ou seja, me poupa muito tempo aí, entre, como, por exemplo, um professor, criar toda uma apresentação do zero, tá? Bom, mas a inteligência artificial, ela tem um pré-requisito, ela precisa de dados, tá? Principalmente em dados numéricos, dados digitalizados. Então, se a gente for hoje para o mundo da inteligência artificial, e eu, como sou da área de automação, faço uso dela para, por exemplo, programação, eu vou gerar linhas de código. Linhas de código em C, em Python, ela se ela apresenta resultados muito, muito bons, até muito melhores do que eu mesmo conseguiria gerar manualmente. Contudo, quando nós vamos para o ambiente físico, quando eu peço alguma coisa mais física para essa inteligência artificial, muitas vezes ela deixa a desejar em soluções e, né, reflete, talvez, em não atender a demanda a qual eu estava necessitando. Mas principalmente devido ao quê? Porque ela não tem um grande banco de dados, principalmente digitalizados, a qual a atende. Então, a ideia da conectividade é, primeiro, promover dados para serem analisados. E, obviamente, essa análise ela começa com uma análise humana. No final, a gente vai apresentar aqui alguns exemplos, e eu tenho um bem legal aí que é do nosso compressor, a qual nós digitalizamos ele, né? Então fizemos todo o monitoramento dele aqui no cenário Blumenau, e nós inicialmente estamos hoje operando ele apenas via dashboard, ou seja, eu estou visualizando as informações a qual ele contém. Contudo, eu estou gerando a cada momento um grande banco de dados. Se após isso eu subir esse banco de dados para uma inteligência artificial, vou generalizar dessa forma, e solicitá-la a uma pequena análise de algumas grandezas, a qual eu exponho, assim nós teremos então resultados mais plausíveis, mais práticos daquilo que eu estou demandando, ok? Bom, então, primeiramente, né, na era da inteligência artificial, o que nos falta é digitalizar os dados. Mas só digitalizar os dados não importa. Nós temos que saber quais dados digitalizar, qual a importância desses dados e como eles refletem principalmente no aumento de produtividade de uma indústria. E o aumento de produtividade não é só mais fazer uma máquina produzir mais. Muitas vezes eu posso apresentar o aumento de produtividade como a redução no tempo de parada de uma máquina, ou, principalmente, no monitoramento de condições que causam a parada de uma máquina. Tá? Então, vamos lá já para cases de aplicação industrial. Existem inúmeras linhas de produção, a qual tem a máquina e seu devido operador. E em algumas situações, nós temos uma quantidade grande de máquinas, uma quantidade grande de operadores, um para cada máquina, e máquinas melhores e máquinas piores. De igual forma, operadores melhores e operadores piores. Alguns operadores que podem estar cansados, podem não ter tido um dia tão bom, e assim eles não operam a máquina com tanta eficiência. Monitorar esses dados, principalmente quanto à produtividade, ou seja, o problema é a minha máquina, ela é melhor ou ela é pior. O problema hoje é a capacidade do meu operador interagir com essa máquina, ele tem facilidade em lidar com ela ou não, certo? Então, este tipo de monitoramento, ele já vem sendo bem aceito pelas indústrias. Então, eu posso colocar um sistema de monitoramento em máquinas com os operadores e monitorar o tempo de parada. E, obviamente, quando a gente vai engrandecendo o sistema, além de monitorar a máquina parada, eu também venho com a próxima pergunta: por que a máquina parou? Ela está parada por uma manutenção? E dentro dessa manutenção, ela é uma manutenção preventiva, a qual eu vou evitar que a máquina quebre de forma inesperada, e assim eu já faço a preventiva dela, ou ela está sendo parada por uma manutenção corretiva, a qual o desgaste e o uso da máquina fizeram que ela tenha uma parada não programada, que para a indústria é uma situação não muito conveniente. Além dessa parada por manutenção, eu posso também justificar por outras paradas. Essa máquina parou por set point, ou seja, por setup, ou seja, eu tenho que regular a máquina para um novo produto. Quanto tempo está levando esse setup? Esse setup ele está embutido no custo daquele produto que a máquina está produzindo? O produto tem um setup de máquina mais rápido e outro mais lento?
Então, são perguntas que já podem começar a ser respondidas. E, por último, a máquina parou porque o operador não estava presente. Às vezes, porque o operador foi no banheiro, às vezes, porque o operador está no seu momento de lanche, almoço, está passando mal e teve que sair de máquina, ou até muitas vezes que eu não tenho operador disponível para aquela máquina, certo? Então, nós temos um ativo valioso na indústria que ela pagou caro, que é uma máquina. Temos outro ativo valioso para a indústria, que é a mão de obra, ou seja, as pessoas são um ativo muito valioso, principalmente na era do apagão de mão de obra, e nós temos que tirar o melhor proveito desses. Ou seja, não posso deixar um operador ocioso, parado, enquanto eu tenho máquina quebrada. E vice-versa, não posso investir dinheiro em máquina e não operá-la, né? Não retornar ali o valor a partir da produtividade em si. Bom, e agora vamos para o que interessa. Legal, conectividade IoT tem chance de galgar, né, ações aí para trabalharmos. O que eu preciso entender minimamente para falar de IoT? Este momento que nós estamos agora não é um momento exclusivamente técnico para a gente entrar em termos delicados aí da área técnica, mas é necessário salientar que precisamos conhecer um pouco dos ambientes industriais e o contexto de redes para subir uma arquitetura IoT, né? Ou melhor, uma arquitetura de conectividade industrial. Bom, dentro disso, nós precisamos entender o contexto das redes industriais, ou melhor, redes, né, que são aquelas mesmas redes de computadores qual ligam as nossas máquinas, posterior às redes industriais, ou seja, o que difere uma rede de computador de uma rede industrial, o que difere um Wi-Fi da minha casa com um Wi-Fi de dentro da indústria, e principalmente a aplicação disso no equipamento. Ou seja, um pilar, né, ou uma característica muito interessante do profissional que queira adentrar essa área é que ele deva conhecer primeiramente, a automação industrial, ou seja, como é que uma máquina funciona, o que aquela máquina faz, quais são as características, quais são as suas demandas, quais são os seus problemas, como eu posso retirar dados dessa máquina. Quando eu falo retirar dados, conectar o equipamento já com sensores presentes ou propor novos sensores. Ou seja, preciso monitorar a rotação da máquina, a sua velocidade. Qual o melhor sensor para essa aplicação? Qual a característica de erro, de margem desse sensor? Hoje, com a ideia Maker, que primeiro a pessoa aprende num laboratório fazendo protótipos, essa ideia é extremamente agradável e prática, principalmente para inspirar as pessoas. Porém, algo bem importante que a gente precisa salientar é que a maioria dos equipamentos da era Maker, vamos chamar ali o nosso Arduino, os sensores de Arduino em geral, eles foram projetados com a incumbência de, primeiro, terem um bom custo-benefício, ou seja, né, eles serem acessíveis. Então, um sensor de proximidade de Arduino, um sensor ultrassônico, ele não é a mesma coisa que um sensor ultrassônico industrial. Sendo essa ação, esse lembrete importante, nós devemos reconhecer também que para o ambiente industrial, nós temos sensores específicos para a indústria e o comportamento em si desses sensores. Além de que, não menos importante, valores bem distintos. A diferença de custo de um sensor ultrassônico para a linha Arduino, a linha Maker, é muito, muito diferente de um sensor industrial para a medição aí de um tanque de nível. Ok? Então, dentro dessa área de automação industrial, o conhecimento básico de automação se faz necessário, ou seja, o que é um CLP, o que é uma soft start, um inversor de frequência, uma IHM, como opera um sistema supervisório, tá? Para assim compreendermos posteriormente qual é a aplicação, qual é a função dessa automação na máquina, e assim compreensão da máquina, do equipamento e do seu processo produtivo. E não menos importante para o conhecimento do processo produtivo é ter contato com a indústria. Ou seja, eu quero agora compreender como uma máquina, você estava citando antes ali, que faz, por exemplo, sacolas. Como é que essa máquina opera? Como o operador interage com essa máquina? Da onde vem a matéria-prima? Né? Qual é o setor anterior a ela? Para onde que vai esse produto dessa máquina? Qual é o próximo setor? Como é que se faz a comunicação entre esses setores? Como é que o operador recebe a ordem de produção?
O que ele faz após receber a ordem de produção? Todo esse contexto é extremamente importante quando a gente vai falar de IoT. Porque se eu não entendo como esse ambiente opera, eu muitas vezes posso coletar dados incorretos, dados falsos, e assim não criar uma boa sensação, ou seja, uma boa assertividade na minha análise de dados. Tá? Então, passado todo esse momento de entender de automação industrial e compreender corretamente o funcionamento da máquina, vamos às próximas perguntas. Como essa máquina vai se comunicar com outros sistemas? O que é essa comunicação? Enviar dados para um computador, enviar dados talvez para outra máquina. Como ocorre essa troca de dados? E aí a gente falaria diretamente em redes industriais. Contudo, vem uma ressalva. Redes industriais é um nível um tanto quanto mais alto das redes de computadores. Ou seja, para a correta compreensão das redes industriais, também precisaremos algo então de uma base bem interessante ali das redes de computadores. Quando eu falo redes de computadores, entra o básico que a gente vai realizar no Senai. Ou seja, vamos comunicar aqui um computador em um CLP via rede cabeada. Como funciona essa troca de dados? Conheço a pirâmide, né, o modelo OSI, a qual vai interagir dentre o protocolo, o meio físico, o que é o conector azul o conector e aquele cabo azul que liga no meu computador, em que parte da pirâmide, da camada OSI ele se encontra, o que é aquele protocolo que quando o professor fala lá no CLP, eu estou trafegando em Profinet, quando lá no meu sistema de IoT, eu estou utilizando o protocolo MQTT. O que significa esse protocolo? Então, aí a gente começa bastante forte com a parte de redes de computadores. Tá? Esse domínio, pessoal, ele vai trazer tanto aos professores, à indústria e aos alunos uma compreensão muito vasta do que é realmente redes, conectividade, troca de dados. Ou seja, não aquela história de onde surgiu, quem foi o primeiro que inventou, mas sim o que e como está acontecendo. Como um computador troca dados com outro. Onde está o computador, ou melhor, onde está aquele site que eu acesso? Estou acessando aqui um filme do Netflix. Onde está esse filme? Já pararam para pensar nisso? Existe algum lugar que tem um HD que se encontra esse filme? Onde é que esse HD se encontra? Como o dado da minha televisão chega à requisição lá para esse HD, para esse servidor, que eu estou querendo ver aquele filme? Quem me indica qual filme eu devo ver? Como isso tudo é processado? E aí a visão do aluno vai aumentando. Após isso, a gente tem já uma boa compreensão do que é um endereço IP, uma rede e os elementos tradicionais aí de rede. Ou seja, é, um roteador, um switch, ou seja, qual é a função de um roteador numa rede? Explicar isso bem explicado, certo? Novas tecnologias, tecnologias emergentes, ou seja, hoje trabalhamos bastante, não só nas redes de computador, mas principalmente também nas redes industriais, com o protocolo IPv4. Ou seja, existe outro meio de endereçamento de dispositivo disponível? Já temos o IPv6. O que isso vai mudar na nossa rede de computador, certo? Como esse dado ele sai? Quais são, principalmente, os perigos de expor dados? Tá? Então, toda essa parte de redes, ela vai expor aqui a gente a um mar de possibilidades. Porém, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quais são? Nós temos agora que entender que ou melhor, tendo acesso à máquina à rede, nós agora deixamos ela exposta a possíveis ataques. O que pode provocar um ataque na minha máquina? Se um ataque ocorrer, o que eu vou realizar? Né? Antigamente a gente puxava o cabo de rede. Isso vai funcionar? A máquina vai continuar operando? Se alguém acessar minha máquina, eu tenho backup do programa que está nela? Quais são as medidas que eu estou tomando dentro da minha rede para proteger um ataque? E novamente, essa conversa aqui já vai bem longe. Ela já conscientiza o aluno que existe toda a parte boa dessa linha de conectividade, mas existem pessoas que fazem mau uso dela e assim vão promover ataques. E aí, numa simples sala de aula, se a gente pergunta para os alunos, alguém
tem algum conhecido ou mesmo que se próprio sofreu algum tipo de cyberataque, né? Talvez ali uma chamada no celular pedindo Pix ou algo do gênero, é comum que todos os alunos hoje de uma sala de aula levantem a mão, certo? Porque é um tema muito importante na atualidade. E aí, então, novamente, eu estou frisando agora somente em redes de computadores. Olha só como esse tema aí já vai dar uma abrangência bem grande para quando eu chegar numa indústria e perguntá-los: vocês querem conectar as máquinas à rede? E você está se preocupando, por exemplo, com cibersegurança? E o fato do nosso aluno apenas conhecer que existe essa limitação, que ela é um problema, já abre um mar de questões ali e principalmente interações dele com a indústria. Perfeito? E por último, agora vamos para a parte de conectividade ou redes industriais. O que são as redes industriais? Ok? Vamos utilizar hoje uma rede, então, para coletar dados de um inversor de frequência. Então, novamente, inversor de frequência lá da automação industrial, como ele funciona, o que ele aciona, que tipo de carga opera sobre ele. No momento que eu vou coletar dados desse inversor, eu estou em um meio, falo um meio físico, extremamente agressivo. As grandezas de tensão, corrente, elas vão gerar surtos na linha que podem causar interferências eletromagnéticas e assim comprometer a minha leitura de dados. Quanto a isso, deverei me preocupar agora com quais redes são mais proeminentes, ou melhor, as mais indicadas, para que nós possamos conversar entre um inversor e um segundo equipamento. Esse segundo equipamento, se a gente analisar a pirâmide de automação, normalmente será o controlador. Ou seja, quero retirar dados do CLP do inversor para o CLP. E aí nós temos então as conhecidas Field Bus, né? Então redes de campo. Por que que nós temos então diferença de rede de campo e a rede de computador? Por que que eu não posso simplesmente espetar aquele cabo azul que está entrando ali no meu computador, no meu inversor de frequência, no meu servo drive e assim por diante? Então, já existe aqui toda uma camada de rede diferente. Contudo, com a base, com a ideia de redes de computadores, agora eu já vou mais quente para redes industriais. Quando eu chego em redes industriais, eu mostro que existem redes e protocolos diferentes. Então, vamos falar de Fieldbus aí, pensando num IO-Link, né? Então, uma modalidade que nós temos na nossa bancada Smart 4.0, que hoje ela evidencia grandezas, ou seja, a quantidade de dados que eu posso coletar no meu sistema de ponta. E quando eu falo sistema de ponta, estou pensando agora necessariamente em um sensor, a qual não mais se dá apenas pela leitura desse sensor, mas sim pela característica de vida desse sensor. Quem é esse sensor? Qual é a marca, modelo? Como ele está funcionando, ou seja, não somente a leitura, mas se a leitura está dentro de um range, está fora desse range, e até mesmo quando ele vier apresentar algum tipo de falha ou defeito, a qual essa seja rapidamente levada a uma camada superior, ou seja, ao controlador, que por sua vez passa para o sistema supervisório, que até chega até o manutentor, já com a especificação, ou melhor, a descrição correta do erro que está acontecendo. Erro no sensor tal, erro limites de curso ou algo do gênero. Então, o manutentor, o operador da máquina, ele já vai mais focado no tipo de erro que acontece, tá? Hoje, não só nas redes para máquinas, mas o nosso carro, e eu gosto muito de trazer aqui a alusão à linha automotiva, porque muitos dos nossos alunos já possuem carro ou se interessam bastante por esse termo, vão notar que num carro acontece algo hoje semelhante. Eu tenho inúmeros sensores espalhados pelo carro e eles são ligados em uma rede. No caso ali, como por exemplo, uma rede CAN. E dessa rede CAN, eu poderia ter não somente o dado de leitura desse sensor, mas também qual é a vida desse sensor. Ou seja, se há algum erro com a leitura do sensor, com o limite de leitura, eu posso prospectar aqui um diagnóstico rápido. No caso do usuário, o diagnóstico rápido muitas vezes se dá por uma luz no painel acendendo. E assim, o manutentor entra com o popular scanner, faz um scan na rede e descobre ali que sensor XYZ está atuando fora do elemento devido. Tá? Então, essa alusão quanto à rede industrial ela é extremamente bem-vinda. Então, como citei anteriormente, temos a rede IO-Link na nossa bancada Smart, que vai promover exatamente esse tipo de ação. Temos também
nas aulas de redes industriais Senai, de Senai, a rede ASE, a qual também é uma rede aí de campo, uma field bus, que vai prospectar agora não mais uma quantidade grande de condutores indo até o elemento, mas sim, por exemplo, uma característica bem evidente dessa rede, um par de condutores a qual carrega ali tanto a alimentação quanto o dado que circula a partir desse sensor que está lá no campo, em field, próximo ao elemento de ação. E aí, novamente, o aluno se vem a perguntar, tá, mas como apenas em 2 fios eu consigo transportar tanto a parte de alimentação quanto a parte de dados? E, novamente, quando o aluno faz esse tipo de questionamento e a gente começa a explicar para ele que eu posso ter mudanças de frequência entre relação ao conteúdo do dado do sensor e a fundamental ali promovendo a alimentação do circuito, como que isso pode ser utilizado, por exemplo, na minha casa, na minha rede 220, como 2 subestações antigamente conversavam, trocavam dados entre si pela alta tensão, fazendo essa mudança de frequência aí entre fase. Então, são mares de possibilidades que a gente tem, então, para explicar para o aluno. Bacana. Então, já vimos uma grande mudança do que é uma rede de campo, ou seja, uma rede que vai conseguir fazer com que elementos, inversor, sensores, atuadores, entre outros, conversem com controladores, e do controlador agora em diante, ou seja, preciso comunicar controlador entre controlador, controlador e sistema supervisório, e quando eu falo aí de um sistema supervisório, já estou na minha cabeça pensando em um computador na sala de alguém. Ou seja, daqui para frente, o meu CLP, o meu controlador de processo, está ali comunicando com o computador que está em alguma sala. E aquele computador, então, por característica, não tem a entrada normal de uma rede Fieldbus. Ou seja, não vou espetar nele uma IO-Link, eu não vou espetar nele uma ASI, mas sim um cabo RJ, um conector RJ45 ali numa Ethernet, e as coisas vão ter que comunicar. Perfeito? E aí, então, a gente mostra para o aluno o que é aquele conceito da pirâmide de automação. Onde que está o field, o campo, a máquina em si, então o sensor lá lendo um CAMI, um inversor atuando no motor que está em alta carga, ou seja, gera um conteúdo eletromagnético alto, e para cima, onde é que está o controlador? Onde é que está o supervisório, a parte de IHM, a interface homem-máquina? Qual é a diferença de uma IHM fixa, uma IHM móvel? Algo que muitas indústrias estão começando a usar e a gente no nosso dia a dia usa bastante, que é o próprio smartphone, ou seja, nós estamos transformando nosso aparelho smart em uma mini IHM, qual eu posso trocar dados, inclusive com a minha máquina. Então, para quem é da área de manutenção, já comumente usa o smartphone para se conectar, por exemplo, via Bluetooth a um inversor de frequência e assim verificar status de falha, realizar alguma parametrização rápida, entre outras. Tá? E aí, subindo nessa pirâmide de automação, a gente tem um objetivo, que é o dado, ele não pode parar, tanto no caminho ascendente quanto no caminho descendente. Ou seja, quando eu estou lá na minha casa e faço um pedido de um pneu. Eu estou circulando ali para um marketplace e comprei um pneu, comprei um mouse, comprei uma chave, um celular. Como esse pedido vai chegar até a máquina que vai produzi-lo? Tá? Então, posso apresentar ali o que seria uma cadeia tradicional. As empresas produzem, levam para uma distribuidora, a distribuidora passa para um representante, representante põe na loja, e eu tenho toda uma linha de cadeia de produção e abastecimento, ou existem outros meios ao qual eu posso fazer o produto e assim ele vai ser produzido. Algo semelhante ao qual eu ligo para uma loja, ou melhor, um restaurante, peço lá o meu X bacon aberto com fritas e assim ele será produzido. Tá? Então, qual é a diferença desses dois caminhos? Dentro dessa pirâmide de automação, aquele pedido que eu fiz lá no Marketplace, como ele chega até a máquina? Ou seja, em muitos, e posso falar que talvez a maioria dos casos, nós já temos hoje as indústrias digitalizadas na parte superior da camada da pirâmide de automação, ou seja, já possuem um RP ou um sistema, como todo mundo chama, e esse sistema vai gerar uma ordem de produção. E dali para baixo, as coisas não são talvez tão digitalizadas, onde muitas vezes essa ordem de produção é impressa em papel, se acreditem, vocês ainda tem gente que usa papel, impressão e caneta e leva isso até o operador.
Quando eu brinco nessa questão do papel, é porque eu sei que a maioria das indústrias ainda faz isso. Ela vai imprimir uma ordem de produção, vai levar ao teu operador, e o operador, a partir do recebimento dessa ordem de produção, ele vai dali para frente verificar se tem matéria-prima e começar a sua produção. Tá? Algumas empresas já estão mais digitalizadas, a qual elas começam a imputar no seu sistema qual é o estoque de matéria-prima, quanto espaço eu tenho na minha expedição, algo muito semelhante ao que nós temos na bancada Smart 4.0. Ou seja, antes de um pedido realmente ser realizado, eu tenho condições de atendê-lo, certo? Tenho condições de atender esse meu cliente e, posteriormente a isso, toda a cadência, ou seja, todo o acompanhamento da produção. E aí, então, a gente já vem a mais uma provocação para o nosso aluno. Em vez dessa ordem de produção ser impressa e chegar até o operador, agora ela pode chegar de vias digitais. Talvez nem sempre pela máquina. Então, eu tenho uma máquina lá de 10, 20, 30, 40 anos operando na indústria. Isso não é anormal de se verificar, a qual talvez eu não tenha condições de receber um dado digital que acabou de sair do meu sistema integrado. Mas muitas vezes eu posso ter um aparelho smart que faça essa integração entre o operador e a máquina, a qual ele possa auxiliar, a qual eu faço um microserviço ali, auxiliando o operador e digitalizando ali os passos de uma máquina. Perfeito. Então agora estou demonstrando que os dados, desde o inversor até o sistema supervisório, ou melhor, do estoque, que representa talvez a disposição ou não de matéria-prima para a execução de um determinado processo, e quando eu tenho ordem de produção, ela chegar na máquina, no operador que vai fazer a produção, tudo isso passa por redes de comunicação. Então, estão vendo que o nosso caminho é vasto e ele está em todas as camadas da pirâmide de automação. Bom, é um caminho simples? Fácil? Não é. Não é porque, se a gente agora perguntar como, quem e por que irá fazer isso, nós teremos aí grandes problemas. Por que eu digo os grandes problemas? Citarei brevemente a linha de redes industriais. Vamos imaginar que hoje a maioria dos nossos inversores de frequência, quais são os equipamentos aí que acionam os motores e variam sua velocidade dentro da indústria, podem trabalhar com redes de comunicação. Contudo, muitos dos controladores não estão parametrizados, quando eu falo controladores, aqueles controladores de 10, 15, 20 anos que já estão na máquina, adaptados a essa mudança. Ou seja, eu teria que readaptar, reconfigurar, reparametrizar, ou seja, reprogramar esse controlador. Infelizmente, isso não é visto ainda com bons olhos para a indústria. É aquele popular, se está funcionando, ninguém mexe. Tá? E outro desafio bem grande, e esse desafio é um desafio que nós temos que matar no peito e resolvermos. Qual é a capacidade dos manutentores, dos operadores, de entender essa rede de comunicação? Ou seja, quando o inversor para e é um inversor que possui um protocolo de rede, ele está conectado na rede, o meu manutentor consegue fazer a manutenção nesse equipamento? Ele tem as ferramentas e tem o conhecimento necessário para tirar o inversor e colocar o outro e reprogramá-lo, e assim trafegar os dados em rede um com o outro? Se a resposta for não, como muitas vezes o é, nós temos que repensar, né, nesse nosso conceito de redes. Um exemplo bem clássico que eu gosto de trazer é que, principalmente, e aqui eu sou de Blumenau, ou seja, estou imerso aqui no nosso cluster têxtil, a indústria têxtil não é muito adepta, muitas vezes, a colocar todos os seus novos equipamentos em redes. Porque muitas vezes, quando um inversor queima, eu quero rapidamente fazer a troca por um outro, e muitas vezes esse outro não é nem de mesmo modelo e nem de mesma marca. Ou seja, talvez ela queimou um WEG, eu tenho um Schneider ali no estoque, eu quero fazer a disposição de um Schneider por um WEG. E aí, quando a gente fala em redes de comunicação, essa troca nem sempre é tão simples. Ou seja, é um dos exemplos ao qual nós temos que pensar duas vezes. Vale a pena colocar redes de comunicação? Ou, melhor, o que eu deveria fazer para que eu possa ter redes de comunicação e eu consiga fazer essa necessidade, essa demanda da indústria por uma rápida manutenção ou um produto que não seja de mesma marca e modelo? Bom, dentro dessas perguntas, a das quais que tem grande importância, o que e por que monitorar? Tá? Poderíamos monitorar paradas de máquina, como se tem anteriormente. Poderíamos monitorar o consumo energético, como nossos equipamentos do kit de conectividade o fazem. Mas as perguntas principais é para que monitorar isso?
Ou seja, a indústria, novamente, sempre é baseada com payback, ou seja, ela tem recursos financeiros finitos e ela precisa aumentar sua produtividade alocando de forma mais assertiva esses recursos. Ou seja, medir por medir, monitorar por monitorar não tem sentido, a não ser que eu agregue valor a este dado. E aí, então, o que é agregar valor a um dado? Vou pegar um exemplo aqui bem bacana. Existia, né, no meu caso, aqui uma casa com dois senhorzinhos, a qual, nesta casa, o consumo energético, né, o que eles chamavam de talão de força, vinha com um custo relativamente alto por mês. Eu estou falando em R$ 400 de custo de energia elétrica, né, fatura de energia elétrica por mês. E algo não fazia sentido, porque um casal de senhor de idade morando sozinho numa casa normalmente não vai consumir tanta energia elétrica. E assim, colocamos um sistema de monitoramento no ramal principal de entrada dessa casa e verificamos qual era a característica de consumo daquele casal. E essa característica de consumo apresentou dados bem interessantes, a qual, como por exemplo, um consumo quase constante de 250 watts. E esse consumo, a partir da análise dos equipamentos que existiam na casa, ele era reflexivo a um refrigerador, né, uma geladeira que ali estava. E dentro disso, verificamos que havia momentos num período do dia, ou seja, 24 horas, que aquela carga começava a oscilar. Ou seja, ela desligava e ligava com um período, né, uma razão cíclica de 50%. Por exemplo, 15 minutos ligado, 15 minutos desligado, 15 minutos ligado, 15 minutos desligado. E assim isso era feito a partir das 2 horas da manhã, certo? Até aproximadamente às 7 horas da manhã. E assim descobrimos que a senhora desse casal levantava às 7 horas da manhã, abria o freezer dessa geladeira, tirava lá o produto que ia ser consumido durante o dia e dali para frente essa geladeira não desligava mais. Até porque havia demasiado vazamento de ar gelado, ou seja, aquela borrachinha que vedava a geladeira estava vazando. E aquilo ali, o consumo de energia elétrica é bem expressivo para aquela residência. E a solução, então, foi mudar principalmente o equipamento, né, fazer a manutenção correta, e também os hábitos de consumo daquele equipamento, os hábitos de uso. Isso representou uma diferença de praticamente 50% aí no consumo de energia elétrica daquela residência. Ou seja, o que medir e por que medir, ele tem que agregar valor a esse dado. Ok. Além disso, nós temos aí toda a parte de, além de parada de máquina, a parte de manutenção, tá? Com a área de manutenção, e eu já fui por muitos anos manutentor de máquina, nós temos hoje no Brasil, principalmente aqui, né, não só em Santa Catarina, mas quase no Brasil todo, um contexto que manutenção representa custo, né? Ou seja, é difícil a gente conversar com a indústria e demonstrar que manutenção, muitas vezes, dependendo de como nós gerimos ela, ela pode representar ali um investimento em redução no tempo de parada de máquina e, consecutivamente, aumento de produtividade. Tá? Algo semelhante ocorre, mas de forma daí, então inversa, quando eu falo o setor da produção. Então, se eu tenho uma máquina nova e apresento dados de aumento de produtividade dela, muitas vezes, né, o mindset, né, a cabeça dos gestores da indústria verifica isso ali como um investimento. Muitas vezes olha para a área de manutenção como custo. Então, ali nós temos que ter um grande cuidado também nessa relação de payback, ali, ou seja, como analisar essa análise, essa coleta de dados para a área de manutenção, porque muitas vezes os investimentos da área de manutenção são sempre o mínimo necessário. Tá? Bom, e por último, né, quando eu falo aí da parte de produção, né, então se eu olhar para aí sim o setor de produtividade, e aí dentro do setor de produtividade, a produtividade em si, como até mesmo muitas vezes a qualidade de produto, aí eu já tenho um mindset de indústria bem diferenciado, que muitas vezes pode representar o olhar de investimento. E assim, né, recursos podem fluir de forma mais rápida, mais garantida aí para nós. Tá? Bom, a leitura de dados só é pertinente quando é gerado um valor mensurável, né? Então, quando eu falo um valor mensurável, se eu apresento para vocês um número, né? 39, o que esse número quer dizer? Não quer dizer muita coisa. Agora, se eu apresento esse número em um contexto 39, uma unidade de medida graus Celsius, e uma pessoa, né, Caio,
naturalmente já se vem à cabeça que essa é uma temperatura anormal para o Caio estar. Né? Então, se o Caio está medindo temperatura no seu corpo, está indicando 39 graus Celsius, é possível que o Caio esteja com febre e assim eu tomo decisões. Então, esse valor mensurável, essa análise de dados, tem que estar dentro de um contexto. E aí, desse contexto, a gente volta lá para o início, quando a gente falava de automação industrial e conhecer as máquinas. Tá? Então, do nosso lado, nós temos uma literatura vasta de como coletar dados, como fazer conexão, porém, uma literatura muito, muito menor de como funciona uma máquina. Quais são os passos do operador para uma determinada máquina? E aí, querendo ou não, aí está o nosso trunfo, porque o DNA do Senai é estar junto com a indústria. E quando eu falo estar junto com a indústria, é o quê? É o nosso professor, que talvez muitas vezes durante o dia está trabalhando na indústria e de noite vem para dar algumas aulas no Senai. É o nosso aluno que ou está galgando chegar à indústria, ou grande parte das vezes já está trabalhando na indústria e quer ali uma mudança de cargo, quer mudar de setor, então ele já está imerso no meio industrial, a qual pode nos fornecer muitas vezes um ambiente muito mais preciso de como essa máquina opera, quais são as suas limitações, quais são as suas deficiências, o que talvez poderia melhorar para aumentar assim a produtividade dela. Então, nós estamos, como ditado, com a faca e o queijo na mão. Nós estamos em um ambiente acadêmico, a qual promove ali o intercâmbio de conhecimento, as melhores práticas, muitas vezes o estado da arte em alguma determinada área, e temos na outra mão também o ambiente industrial, que é quem demanda de soluções, que é quem precisa de tecnologia, que é quem hoje sofre com apagão de mão de obra. Então, nossa ação agora é juntar os dois e assim transformarmos esses problemas e esse ambiente acadêmico em soluções para a indústria. Tá? Bom, vamos lá. Dos monitoramentos e de cases de aplicação, né? Como eu já comentei anteriormente, ali nós devemos aumentar a eficiência, reduzir custos, né? Ter um olhar mais cuidadoso aí com a parte de manutenção e desses elementos, todos eles, a conectividade, ela entra aí como um carro-chefe para tal. Vou começar a passar aqui alguns cases de aplicação para que eles sirvam como um estopim, para que eles sirvam como incentivo para a análise, para o olhar do professor e o olhar do aluno. Tá? Participei faz um tempo aí do evento Tago Connect, tá? E dentro desse evento, que foi ali em Joinville, nós tivemos ali um grande bate-papo, apresentações aí com inúmeras indústrias de Santa Catarina, a qual já trabalham na área de conectividade, tá? E eu vou citar aqui algumas delas, tá? Eu tenho ali ainda salvo esse evento está no YouTube, tá? Então, se vocês precisarem, eu posso postar o link aí futuramente, mas se procurarem Tago Connect Joinville, não lembro lá o local, mas naquele ambiente industrial lá, me fugiu o nome agora, desculpem. Mas está lá a live no YouTube, qual mostra todos os cases ali, qual eu estou aqui apresentando, tá? Alguns que me chamaram bastante atenção, né? A indústria de pescados aqui de Santa Catarina, e dentro dessa indústria, uma das características, um dos processos de um operador era em si medir a temperatura da matéria-prima, no caso, né, do peixe, de tempos em tempos, e fazer uma tabela, né, demonstrando que essa temperatura está dentro do limite ali necessário para, né, o mantimento dessa matéria-prima, né, desse peixe, né, na câmera frigorífica. Contudo, não sei se algum de vocês já teve a experiência de entrar numa câmera frigorífica a menos 40 graus Celsius, né? Então, não é uma sensação muito boa. Além disso, eu tenho que ter todo um aparato, todo um IPI específico ali para, obviamente, não ter nenhum tipo de hipotermia, nenhuma queimadura, né? Então, imagina, se eu com a minha mão nua encostar, né, no chão desse ambiente ou na parede, eu posso congelá-la, né, e simplesmente, né, ter uma queimadura ali e arrancar, né, a pele da minha mão. Então, eu tenho que ter esse funcionário com IPI. Então, ele vai lá, entra numa antessala, veste todo o IPI, leva o equipamento de aferição, vai lá, mede a temperatura nos peixes, anota, sai dessa sala, vai para o seu escritório, vai lá, vou chamar assim, abre um Excel, anota essas temperaturas e vai para frente. Tá? Isso agora, por exemplo, pode se repetir de hora em hora. E aí algo um tanto quanto oneroso.
E aí, então, nós temos, né, um grande case, uma grande aplicação para meios de conectividade industrial. Nesse caso, a gente já pode, né, chamar ali de um IoT, né, ou até mesmo como é industrial, um IIoT. É um dispositivo que vai se conectar na rede, ou seja, eu vou subir, vou criar uma arquitetura de rede aí, por exemplo, uma rede LoRa, talvez, uma rede Wi-Fi, ao qual já esteja disponível na empresa, vai mensurar, vai medir, né? Então tem um sensor de temperatura nessa matéria-prima, nesse peixe, e vai monitorar a temperatura em tempo real e automaticamente alimentar essa planilha do Excel, esse Google Sheets, esse banco de dados, né? Então, lembrando sempre que a gente está permeando o mundo do desenvolvimento de sistemas, né? E assim, né, promover subsídios para a verificação, então, se esse peixe está na temperatura certa, se essa carne está na temperatura certa. Porém, isso não acontece só naquela indústria, só nessa aplicação. Imaginem vocês que toda indústria alimentícia, a qual possui refrigeração, ela precisa de um controle dessa refrigeração. Ou seja, quando a gente vê na rua um caminhão de entrega, aqueles caminhões com baú frigorífico, e eles chegam no mercado para entregar sua carga, grande parte desses grandes mercados, eles vão ter que monitorar a temperatura desse baú antes de receber a carga. Porque se ela não estiver dentro de um range deliberado, eles simplesmente não podem recebê-lo. E se, em meio do caminho, esse operador ele deixa a porta desse caminhão muito tempo aberta ou o caminhão muito tempo desligado, é possível que essa temperatura venha a aumentar e quando ele chegue no destino final, ela não esteja dentro dos patamares demandados. Ou seja, por mais que seja apenas medir uma temperatura, o meio que ela se encontra, né, a demanda que ela se encontra é extremamente importante. E eu vejo desde câmeras frigoríficas, ou seja, né, temperaturas negativas, até né, temperaturas positivas. Eu tenho fornos, tem inúmeros outros ali. Tá? Então aqui está um case de aplicação e, como vocês podem imaginar, esse case é extremamente passível de ser aplicado em sala de aula, que é monitorar a temperatura, talvez, da carne no meu freezer, né, e garantir que o meu freezer não ultrapasse pontos, né, limiares de temperatura. Vou monitorar a temperatura num sistema de refrigeração a qual guarda vacinas. Né? E eu tenho que garantir que nunca a temperatura ultrapasse tantos graus Celsius. Se ultrapassar, o conteúdo daquela câmara fria, daquele freezer, ele pode estar já inválido para o uso, né? Ou seja, uma vacina humana. Tá? Bom, outro case ali, monitoramento de energia. Tá? Então, como alguns de vocês já viram, nós estamos passando também por uma revolução de matriz energética, né? Quando eu falo isso, eu penso bastante nos painéis fotovoltaicos, né? Então, a energia solar que instalamos nas nossas casas, tá? E aqui a gente já entra num contexto que eu estou não apenas consumindo da rede, mas também estou gerando da rede. Então, a quantidade de dados, ela não é simplesmente um número, né? Um escalar, mas agora sim um vetorial. Eu estou consumindo a corrente ou estou injetando corrente, né? Então, para qual lado que ela está passando? E já que eu tenho essa alteração, essa inovação tecnológica, eu olho, né, na minha rua e vejo lá o leiturista, como, né, muitos chamam, né, o cidadão que faz a leitura do relógio lá, passando rua em rua, casa em casa, fazendo leitura e anotando isso num papel, antigamente, ou agora então num sistema, e gerando assim essa fatura e botando na caixinha de energia elétrica. Ou melhor, na caixinha de correio. Mas muitas vezes vocês já podem verificar, e principalmente quem tem a geração de energia elétrica, que já conta muitas vezes com medidores inteligentes. Ou seja, são medidores de energia elétrica, qual já enviam os dados diretamente para a concessionária de energia elétrica, e no meu caso, por exemplo, já tem toda essa fatura via digital, ou seja, não é impresso nenhum papel, ela já vem para o meu e-mail e já debita automático e já todo mundo sai feliz. Ou seja, a mão de obra que eu demandaria ter para passar nas ruas, agora eu realoco para ações muito mais produtivas, muito mais proeminentes, aí, com muito mais valor agregado, do que principalmente ficar andando e medindo, e ainda mais com todos os problemas que eu posso ter de alguém andando na rua, né? Um cachorro morder, ser atropelado, e entre outros. Tá? E aí, quando eu falo do monitoramento de energia, obviamente eu vou citar, não é simples assim de eu tirar o meu relógio e botar um sistema de monitoramento lá.
Tudo isso tem que ser respaldado pela concessionária, a qual vai por outras vias. Mas quando nós temos, por exemplo, num condomínio, a distribuição do gás, por exemplo, quando tem uma central de gás única, ou é de água, eu já posso estar começando a pensar agora em monitorar individualmente nesse condomínio, ou seja, para cada apartamento, essa quantidade de consumo e fazer o rateio proporcional ao consumo dos usuários, né? Então, neste ponto, existe um mar de possibilidades aí, principalmente agora também falando com o marco do saneamento que nós temos no Brasil, entre trabalhar a parte de conectividade para sistemas de energia, de saneamento e entre outros. Tá? Então, também aí, nossos alunos conseguem fazer bons projetos dentro dessa área. Outra aqui que eu gosto de citar bastante também é que nós temos desde o menor, né, da pequena empresa, até as maiores, então vou falar de uma das maiores do Brasil, que é a Petrobras, utilizando monitoramento de ativos, no caso de uma frota, que a Petrobras tem, em Urutum, agora não lembro de cabeça o nome da cidade, mas que é um ambiente a qual eu tenho grandes áreas sem conectividade nenhuma, tá? E dentro disso, quando eu tenho a minha frota trafegando em ambientes sem conectividade, se acontece algum tipo de acidente, né, e no caso lá, como eles dão um exemplo ali, o capotamento de um carro ou uma batida, eu posso monitorar, né, e eu posso utilizar, por exemplo, um sensor de aceleração. Então, se o carro capotou, né, eu vou ter a gravidade no outro eixo, quer dizer que, né, o carro está de cabeça para baixo, não deveria estar, né? Se o carro bateu, eu tenho uma rápida desaceleração, ou seja, uma derivada, né, bem interessante ali da posição do carro. E isso vai representar um alarme. E aí, o sistema automaticamente, após detectar uma inconsistência no que seria o normal da operação dessa frota, desse carro, ele via rede de longa distância, no caso ali, sim, não me falha a memória, via LoRa, né, então LoRa de long range, para uma central que prontamente já envia, né, um veículo de socorro, uma aeronave de socorro, para verificar se está tudo certo lá com aquele carro daquela frota. Então, aí mais um exemplo, né, e a Petrobras está cheio deles, de uso de conectividade industrial para aumento aí de produtividade e de segurança. Né? Outro também um pouco mais próximo a nós, aí, então no Porto de São Francisco, dentro da sua gestão logística, né, há um monitoramento ali dos vagões nessa área portuária ali, e também é feito então via conectividade industrial, ou seja, né, então a parte de IoT, o monitoramento desses vagões, dessas cargas aí, em boa parte do Porto de São Francisco. Tá? Mas não é só o de São Francisco que eu tenho, né, como um exemplo de porto aí, monitorado. É, Aqui então teremos o porto de Itapuá, tá? Recentemente a gente esteve lá numa visita, né, do Senai, e me chamou a atenção a qual o RTC, que é a imagem que está aqui à esquerda, é um veículo a qual vai fazer o empilhamento, né, de containers na doca seca, né? E ele é operado então hoje por um operador que sobe, né? Então vocês podem observar, ele é um equipamento bem grande, né? Ele trabalha com empilhamento de containers, então vou lá botar 5, 6 containers de altura, e esse operador ele sobe nesse equipamento, ele tem uma cabine a qual ele fica operando, né, as máquinas de guindar, né, como um operador de grua, sentado numa cadeira e olhando para baixo quase o dia todo, tá? Isso, querendo ou não, é uma posição bem desconfortável de se trabalhar, tá? E também eu estou no meio do meu pátio de manobra, né? Então muitas vezes ali eu não estou numa área às vezes muito segura. E aí no Porto de Itapuá está sendo implementada a tecnologia de controle remoto desses RTCs, né? Ou seja, agora o operador ele fica numa sala única com ar-condicionado, essa sala ela fica na central, ou seja, a alguns metros de distância aí, do RTC, e ele opera via os joysticks, né, os comandos dele, totalmente via remoto, ou seja, não tem ninguém lá dentro da cabine operando o sistema. E aí a gente vem em inúmeras outras aplicações, e novamente essa aqui ela está no meio da conectividade, principalmente conectividade industrial, a qual eu vou precisar ter cibersegurança, redundância, né? Todo o aparato ali, principalmente de segurança necessário para que o operador opere isso de forma segura, quanto também que ele não precisaria estar naquela sala que fica dentro do porto. Ele poderia, por não, estar menos do outro lado do planeta. Tá? E se vocês pesquisarem, né, agora não trouxe de antemão, mas há vários vídeos aí no YouTube, vários cases de aplicação
de trabalhos, pontos de estação de trabalho remoto de máquinas retroescavadeira, máquinas para mineração, né? Máquinas que vão entrar em túneis para fazer a escavação, a qual eu não tenho mais obrigatoriedade de ter um operador lá dentro, tá? Principalmente nessas ações estão sendo demandadas mais ainda em áreas de risco, a qual, se por algum descuido, se algum problema acontecer, eu possa vir a perder a máquina, mas não perco a vida do operador, que, querendo ou não, né, é parte tão importante quanto a máquina no nosso ecossistema, sem querer falar ainda mais da possibilidade de risco à vida desse operador. Então, esse trabalho remoto, ele é plausível, né? Então, não é simples, não é trivial, tá? Mas como porta de entrada, para citar alguns alunos dessa parte de trabalho remoto, assistência, né? Então, a parte de manutenção remota, ela está sendo muito bem vista pela indústria. Eu lembro muito bem que nas épocas que trabalhava com manutenção industrial, existiam indústrias aqui que contratavam profissionais lá da Alemanha, da Suíça, para vir até aqui para fazer alguma parametrização, alguma programação em determinados equipamentos. E, obviamente, né, esse serviço não é barato. E hoje, com a parte da conectividade, a gente consegue fazer acesso remoto, né? Então, por mais, muitas vezes na indústria ali, ou até mesmo no ambiente Senai, alguém pede, ó, abre um Teams aí, abre, né, um Ndesk aí, para eu entrar na sua área de trabalho e fazer alguma alteração aqui. Hoje, principalmente na área de programação, no caso CLP, a gente consegue fazer bastante, muitas práticas ali envolvendo acesso remoto, a qual eu posso ter um técnico em campo e o programador, né, em outra parte aí da cidade, do planeta, fazendo a programação e verificando qual é o problema, né, qual é o ponto de melhoria daquela máquina, ok? Então, um case aí do Porto de Itapoá também para ser representado. O próximo vai ser um vídeo, tá? Esse vídeo, ele também está no YouTube. Esse aqui eu gostaria de passar, até porque é um vídeo bem rápido, tá? Ele é da Ecoautomação, tá? Que é aqui de Santa Catarina. Eles fizeram uma aplicação com o WISE 4012 da Advantech, né? A Advantech é o fabricante. E eu trouxe ele porque esse WISE 4012 é o equipamento que nós temos nos nossos kits de IoT. Sendo assim, aqui tem um exemplo bem prático de como a conectividade com o equipamento que nós estamos usando em sala de aula, ele pode aumentar ali a produtividade. Claro, ele é um marketing da empresa, né, um vídeo marketing, então vocês vão ver ali, né, a característica da Ecoautomação, né, a Braspo, então, como sendo a empresa que adquiriu essa solução, e da Advantech, que forneceu os produtos. Então, agora, creio que podemos passar ali o vídeo da Braspo. A Advantech é uma multinacional taiwanesa com 40 anos de mercado, focada em soluções de IoT industrial. A Advantech atua em diferentes mercados verticais, sendo os principais cidades inteligentes, energia 4.0 e fábricas inteligentes. Bom, agora eu queria trazer para vocês um case de sucesso entre a Advantech, Eco e Braspo. A Braspo que vem confiando nas soluções da Advantech e já implementou no seu chão de fábrica, aumentando a produtividade nas suas linhas. Bom, a Braspo é uma empresa, ela atua no mercado de prestação de serviço de pintura de peças. A gente fez uma parceria com a Advantech, justamente que a gente estava à procura de algo que conseguisse se adequar com as nossas máquinas, e a Advantech nos mostrou uma solução com um equipamento que a gente conseguia medir e monitorar a nossa produção. A Eco, como nosso parceiro exclusivo de WISE PaaS no Brasil, tem nos ajudado a desenvolver soluções em nuvem que auxiliam os nossos clientes a encontrarem reduções de perdas e aumento de produtividade em suas linhas de produção. A Advantech é um parceiro estratégico, é um parceiro fundamental para o sucesso dos nossos negócios. É uma empresa que consegue trazer, junto com o nosso corpo de engenharia, as mais diversas soluções. No caso da Braspo, nós utilizamos um gateway simples que tem 8 entradas digitais, né, e nós buscamos esses dados diretamente do painel elétrico já existente no chão de fábrica. Essa máquina é uma máquina um pouco mais antiga, né, uma máquina que não possuía nada de conectividade.
e a partir desse gateway nós conseguimos enviar via Wi-Fi as informações que são coletadas ali no painel. Hoje eu tenho uma gestão, uma gestão mais apurada das informações, eu consigo saber como que está a produtividade específica por linha, eu consigo monitorar se eu tive algum problema específico em alguma linha, eu consigo detectar gargalos hoje no nosso processo. Isso me ajudou bastante em algumas tomadas de decisões, fazendo com que o processo seja mais apurado e a gente aumente a nossa eficiência. A nossa solução permite que os dados que são coletados diretamente dos gateways sejam ilustrados em tempo real e você consegue ter esse acesso seja numa tela em um navegador convencional, num computador, ou até mesmo no aplicativo próprio, tanto para Android quanto para iOS. Hoje existem 4 Smart TVs nas 4 linhas, onde os operadores conseguem acompanhar isso tudo em tempo real. Então eles conseguem ver o tempo de operação, o tempo de parada, o tempo de manutenção e também quantos ganchos que eles pintam naquele determinado momento. A partir do momento que a gente instalou o sistema, a gente teve um acréscimo, ou seja, uma melhoria na nossa eficiência na casa dos 12%. São cases como esse que mostram que estamos no caminho certo dentro da jornada da indústria 4.0. Trazendo aumento de produtividade e redução em perdas para as indústrias. A Advantech, com seu DNA inovador e tecnológico, está sempre trazendo novidades para o mercado. O futuro das fábricas inteligentes chega antes com a Advantech. O que eu acho interessante nessa apresentação? Ela é um case de aplicação, é uma propaganda, um marketing da empresa Eco Automação, tá? Porém, ela está utilizando o mesmo equipamento que nós utilizamos em sala de aula para os nossos alunos. Ou seja, aquele WISE 4012 que é utilizado ali no vídeo, é os equipamentos que estão nos nossos kits de conectividade. Sendo assim, a gente demonstra para o nosso aluno que não somente a gente está utilizando a parte de teoria, de conectividade, redes industriais, mas também com os mesmos equipamentos ou com os equipamentos que ele vai encontrar na indústria. E ora, pois, se eu estou com o equipamento em mão, se eu entendo a demanda da indústria, se eu estou entendendo ali como funciona o processo, eu consigo observar que esta prática que se apresentou ali no vídeo, ela realmente poderia ter sido desenvolvida em sala de aula. Claro, eu teria meios da parte de programação, ou seja, o meu dashboard, meu banco de dados diferenciados, quem vai ser o servidor, onde é que eu vou armazenar essas informações, que podem realmente serem analisadas em sala de aula. E aí, então, a gente chega para o aluno e demonstra que, além de toda a parte teórica, nós temos os equipamentos que ele vai utilizar na indústria, De igual forma, quando a gente utiliza um CLP, ou melhor, um controlador industrial, a gente não está dando aula com um Arduino, com um PIC, mas sim com um controlador mesmo, um controlador real, que é o mesmo controlador que ele vai encontrar na indústria. Então, essa programação que será dada, que será feita, ela vai ser feita via um componente físico real. Esse componente físico tem o seu valor, tem o seu custo, ou seja, não é o mesmo valor de um Arduino, aquele controlador, que muitas vezes é o equipamento que eu ponho na mão do aluno. Então, eu ponho lá um Siemens, eu ponho lá um Schneider, eu ponho um WEG na mão dele, e ele já começa a sentir o peso desse equipamento. Quando eu falo peso, não é o peso físico, mas sim qual a importância dele para a indústria, qual é o valor dele para a indústria. Ou seja, eu tenho o valor do equipamento, que não é barato, então o aluno ele já vai olhar com bons olhos ali, eu vou fazer um investimento de 10, 50, 100 mil na indústria, como é que ela vai ter retorno de todo esse investimento de automação, tá? Ele vai entender que aquele equipamento que ele está utilizando é aquilo que a indústria vai precisar comprar muitas vezes. Claro, infelizmente a gente não consegue trabalhar com todas as marcas e modelos existentes na indústria, mas aquilo que nós temos nos nossos laboratórios já é extremamente representativo aquilo que nós temos na indústria. Ora, pois, nós estamos utilizando ali, vou falar na parte de CLPs, CLPs da linha da Siemens, da WEG, a qual realmente estão na nossa indústria e estão presentes aí no dia a dia, tá? E, continuando, então, nós temos os equipamentos reais, e esses equipamentos reais, então, podem dar luz a aplicações reais. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com WISE em sala de aula, de programar, trabalhar com CLP, eu já consigo trazer esse problema da indústria e assim fazer uma pequena maquete, fazer uma situação de aprendizagem, a qual eu levo os alunos a resolver aquele problema e talvez, por que não, muitas vezes apresentá-lo para a indústria e isso ser implementado futuramente aí na indústria e realmente ter um retorno positivo, ser a solução de um problema. Ok?
De igual forma, quando a gente fala dos equipamentos reais, eu não quero somente travar no mundo da automação, mas também eu quero fazer um escopo um pouco mais amplo. Essa parte de conectividade e como o Senai tem uma veia não só de automação, mas muito metal mecânica também, então nós temos tornos, fresas, máquinas de solda, a gente pode utilizar esta linha de conectividade para também monitorar esses equipamentos. Então a ideia principal é, eu sou indústria, eu tenho um ativo. Eu sou o Senai, eu tenho um ativo. Qual é o meu interesse desse ativo? É que ele opere, que ele seja utilizado a maior parte do tempo possível. Ora, comprei um carro, se é para eu ganhar dinheiro com esse carro, meu interesse é que ele ande o maior tempo possível. Se eu compro um avião e quero ganhar dinheiro com ele, eu quero que ele voe o maior tempo possível. Se eu compro um torno e eu quero ganhar dinheiro com ele, eu preciso que ele esteja usinando o maior tempo possível. E aí eu tenho um investimento no equipamento, por exemplo, um torno, e eu tenho investimento numa mão de obra, que agora não é mais a mão de obra simples, é uma mão de obra qualificada, que também é cara. Ou seja, eu tenho que juntar o investimento do meu ativo torno com o investimento da minha mão de obra torneiro, né, que faz a usinagem, principalmente estou falando em torno mecânico, mas se a gente for subir no nível ali, um programador de CNC, entre outros, né, essa mão de obra vai ficando sempre cada vez mais qualificada. E agora, por que não? Eu posso utilizar a conectividade como um microserviço para monitorar esse equipamento. E assim, se eu tenho um torno e observo que de um período de 8 horas por dia, ele está usinando, ele está, né, realmente tirando, né, trabalhando ali 2, 3 horas por dia, eu posso começar a levantar perguntas. Uma delas é, por que tão pouco tempo? E aí eu evidencio as análises de por que ele está usinando tão pouco tempo. E começo a observar que aquele torneiro, aquela mão de obra cara, perde muito tempo em buscar matéria-prima no almoxarifado, perde muito tempo em, no final do dia, limpar a máquina, perde muito tempo, né? Se eu pensar agora num soldador, de igual forma, eu tenho uma máquina de solda e um soldador, eu tenho uma máquina que está operando, que está soldando pouco por dia, que o soldador vai lá, tem que procurar cilindro de gás novo, ele chega lá e não encontra cilindro de gás, ele tem que ir lá no setor de compras, pedir para comprar um cilindro de gás, ou seja, eu tenho que fazer com que aquela mão de obra específica, aquela mão de obra qualificada, ela consiga nos dar o maior retorno com aquela máquina, que também é uma máquina específica, que é um ativo muito interessante da indústria, com a maior quantidade de trabalho possível. Sendo assim, se aquele torneiro ele perde muito tempo para procurar matéria-prima, para levar as peças, para buscar peças, para limpar a máquina, por que não fazer uma segunda contratação? Ou seja, eu consegui agora, talvez não ter um torneiro, mas um aprendiz, a qual possa, né, auxiliar esse torneiro ali em buscar matéria-prima, em limpar o torno, em aprender, e assim eu tenho o melhor dos mundos, né? Então, não é só utilizar a conectividade, mas sempre observar como que ela vai me trazer retorno. Tá? Como é que essa tecnologia pode nos ajudar? Tecnologia por tecnologia, e nada funciona. Eu tenho que fazer ela trazer retorno. Bacana. E agora, né, vamos voltar um pouco aí à técnica, né, para logo a gente encerrar, principalmente com os nossos equipamentos. Tá? Uma infraestrutura de conectividade. Ou seja, tanto na indústria quanto, né, na academia, aqui no Senai, nós temos que criar toda uma infraestrutura para conseguir levar esses dados de um lado para o outro. Tá? Então, eu tenho o meu dispositivo, né, o meu sensor indutivo, o meu sensor de temperatura, o meu sensor ultrassônico que está medindo o nível, até eu levar isso para uma tomada de decisão. Muitas vezes isso vai estar num equipamento, num computador, num supervisório, num aparelho smart, a qual uma pessoa está tomando decisão. Tá? Não quero ir muito longe, mas logo, nem necessariamente não precisa ser uma pessoa tomando decisão, né? Como nós temos aí os agentes de IA, né, nos auxiliando durante o dia, a gente pode logo ter, a partir desses dados gerados, agentes de IA analisando-os e tomando decisões aí, ou nos auxiliando a tomar decisão. Mas vamos falar um pouquinho dessa jornada, né? Então, legal, gostei da ideia, eu quero monitorar um nível, né? Então eu tenho o meu condomínio lá, de vez em quando, né, falta água na caixa d'água do condomínio, mas eu só vou descobrir que faltou água na caixa d'água do condomínio quando alguém lá do 12º andar
vai lá e nos fala que está faltando água e agora nós temos um problema, né? Porque aquela super caixa d'água ela está vazia. E até encontrar por que ela está vazia, por que não estava entrando água, o que, né, aconteceu para eu ter a falta de água, alguém vai reclamar, né? Porque muita gente vai ficar sem água por um período de tempo não muito pequeno. Tá? Então agora eu quero monitorar o nível daquela caixa d'água lá do meu condomínio. O que eu posso fazer? Vou começar com um protótipo, às vezes de baixo custo, né? Um Arduino, um ESP32, lá com sensor ultrassônico. E depois eu vou escalando. Porém, mesmo na linha da prototipagem, o caminho vai ser praticamente o mesmo que se eu esteja numa linha industrial, ou seja, eu tenho ali um CLP e um sensor ultrassônico industrial, monitorando aquele nível. Então, eu tenho um sensor, primeiramente, o que eu vou monitorar, qual sensor é o mais indicado para isso, quais são os limites desse sensor e como ele se comunica. Bacana. Depois, esse sensor vai estar ligado num elemento de processamento de dados. O que é esse elemento de processamento de dados? É um microcontrolador. Que seja ele um Arduino, que seja ele um CLP, que seja ele um Raspberry Pi, o que for, ele vai ter que processar informações para conseguir se conectar a uma rede. Ou seja, não é o sensor que vai enviar dados lá para o computador diretamente por um fio. Eu tenho ali no meio um microcontrolador que vai fazer essa conexão com a rede. E essa rede, ela vai estar passando muitas vezes por um gateway. O que é esse gateway? Eu posso estar, então, com essa caixa de água muito longe, ou seja, não chega a rede Wi-Fi, não chega a rede cabeada, não chega nada lá, e eu quero transmitir, por exemplo, via rede LoRa, né? Um protocolo LoRaWAN, né? Ou um LoRa simples ali. Né? Então, gosto muito aqui de trabalhar com o ESP32 da Realtek, que tem uma anteninha LoRa, e, pô, né? Fica sensacional. E ali eu já mostro o que é um gateway, né? O que é esse gateway? Ele recebe em LoRa, e ele transmite isso, né? Então ele recebe numa linguagem, né? Chamaremos assim, e transmite em outra. Então ele faz essa depara, né? Então é como se eu tivesse um tradutor ali no meio, né? Então eu posso receber em LoRa e enviar em rede cabeada, posso receber em LoRa e enviar em rede Wi-Fi, ou seja, eu adapto o meio a uma rede já conhecida, uma rede de computador já mais comum, a qual eu vou comunicar com o resto do dado. Depois eu tenho o roteamento, né? Esse roteamento eu já estou passando ali nas camadas, mas entre ele eu tenho o switch, né, que eu posso criar vários pontos de rede, ou eu tenho, por exemplo, um access point, quando eu vou falar em rede Wi-Fi, né, que vai distribuir esse sinal. Então, novamente, eu já tenho dois caminhos aí para falar de redes bem interessantes. Quais são os limites de uma rede Wi-Fi? O que é a poluição de uma rede Wi-Fi? Quantos equipamentos estão ligados aqui na rede 2.4 GHz? Antigamente, se eu estou num sítio, a rede Wi-Fi pega longe. Eu estou aqui no Senai, se eu cruzar aqui o corredor, a minha rede Wi-Fi já para. Por que disso? Né? Quais são os limites de um equipamento? Se eu tenho lá um roteador, né? Quando eu chamo o roteador caseiro, né? Então aquele Linksys, aquele Huawei, aquele ZTE que eu tenho na minha casa, e esse Huawei grandão que nós temos aqui no Senai, quais são as diferenças entre eles? Né? Então isso tudo pode ser explorado também com os alunos. Tá? Dali para frente a gente já vai falar um pouquinho de protocolos, né? O que são esses protocolos? Qual é a linguagem que eu estou enviando esses dados, né? Então, eu estou querendo trafegar um sinal de vídeo, né? Eu quero um streaming ali para mostrar, fazer leitura das placas de carros que estão entrando no Senai. Eu quero ler todos os carros que estão entrando no Senai, eu quero ter uma câmera lá lendo as placas e um banco de dados anotando. Esse carro entrou tal hora, esse saiu tal hora, etc. Né? Então, qual é o protocolo correto para eu trafegar um sinal de vídeo? Ou eu quero fazer um monitoramento de áudio, né? Eu quero botar alguns pontos de Senai aqui, se alguém dá um berro, né? Um grito aí desesperador, é acionado um alarme lá na portaria. Qual seria, né? Não chamaria esse protocolo, mas o modo que eu vou encapsular, que eu vou formatar essa mensagem para ser enviada. E aí a gente entra bastante, né? Igual forma como na automação industrial nós temos vários marcas e modelos de equipamentos, em protocolos ocorre da mesma forma, né? Nós temos inúmeros protocolos distintos ali para serem utilizados, né? No meio da automação, um bem comum aí que a gente usa com os nossos LPs, por exemplo, é um Profinet da vida, né? E aí, falando da parte da IoT, a gente evidencia bastante aí o HTTP, mas muito mais ainda o MQTT, que é um protocolo que ele, não vou dizer que foi prospectado, mas ele atende muito bem o conceito da IoT, que é uma quantidade, muitas vezes, de equipamentos, de sensores, de dispositivos muito grandes, a qual eu quero concentrar esses dados num único local e posteriormente tratá-los, armazená-los e entre outros.
Tá? Então, ali, a gente fala um pouco do protocolo MQTT com o aluno, o que é esse MQTT, como é que ele funciona, tá? Quais são as vantagens e também as desvantagens, né? Então, de igual forma, né, novamente trazendo a alusão aí da linha automotiva, quando eu compro um carro, quais são as vantagens e desvantagens, né? Pô, legal, meu sonho aqui é ter um Jeep Compass, bacana, legal, mas eu estou disposto a ter um carro com um consumo de combustível maior do que a média normal? Não, não, não. Consumo de combustível para mim é primordial. Tá? Então eu vou com um carro que consiga fazer 10, 12, 14, 15 km com litro dentro da cidade. O que eu estou perdendo então? Né? Então, o que é esses comparativos de protocolo? Onde que cada um tem o seu benefício e o seu malefício, né? E aí sempre explorar também em toda essa linha que nós estamos passando o problema de estar conectado na rede e alguém, né, malicioso querendo entrar. Então, na parte de cibersegurança, o que esse protocolo aqui ajuda ou muitas vezes atrapalha na produção, tá? E falando nesse contexto de protocolos, temos um aí que também é bem difundido, né? Está em alta na indústria, que é o OPC-UA, né? Não é necessariamente um protocolo, mas posso chamá-lo de uma arquitetura, a qual, por exemplo, posso rodar um MQTT em cima de um OPC-UA, né? Então, qual é a diferença de um OPC-UA? Pô, o OPC-UA é muito, muito bom. Beleza, vamos largar isso aí em tudo. Mas daí a gente começa a ver, pô, não é tudo que opera em OPC-UA. Por que não é tudo? Né? Então, o que num protocolo diferencia do outro? Esse protocolo aqui, um Profinet, que eu vou operar ali em camada 2, eu vou priorizar a velocidade. Então, eu não tenho muito espaço, não tenho muita margem para colocar aqui cabeçalhos e pontos de segurança. Em um outro protocolo, o HTTPS, né, ou vamos subindo aí camadas, né, da linha OSI, a gente vai precisar se preocupar com cibersegurança e a gente vai consumir boa parte dessa palavra, ou seja, da velocidade, da taxa de comunicação, devido a critérios de segurança, né? Então, criptografia e entre outros. Tá? E bom, chegando ali ao final, tem um termo muito bacana aí da parte de conectividade, IoT, que é Edge, Fog ou Cloud, né? Então, é onde eu vou processar, né? Então, onde eu vou armazenar, processar, né? Então, tomar decisões desses dados, tá? Até porque, lá no meu dispositivo de ponta, vamos imaginar que eu botei um ESP32 medindo o nível da caixa d'água. Mas, por não menos, mesmo sendo um Arduino, um ESP32, ele poderia controlar uma válvula que abre e fecha a entrada de água na caixa d'água. Então, ele próprio poderia ser o controlador da caixa d'água, certo? Porém, quando a gente fala de processamento IoT, não é o processamento apenas de abrir e fechar, né, o nível da caixa d'água, daquela caixa d'água. Mas quando eu falo, eu estou tomando decisões com muitos dados e com um grande banco de dados. E aí a gente vai estar como exemplo, né, o compressor aqui do Senai, que eu tenho um dispositivo que está monitorando a pressão na rede. Né? Temos aqui a rede de ar comprimido, eu estou monitorando a pressão. Mas agora, se eu tenho a pressão da rede monitorada em relação ao tempo, como a pressão do Senai se comporta em relação ao tempo? O meu compressor está corretamente dimensionado? Eu estou vendo aqui uma coisa diferente no gráfico da pressão. Essa assinatura pneumática, chamaremos assim, representa o quê? Muitas vezes eu tenho um professor utilizando a máquina CNC aqui do Senai, e essa máquina ela tem um bico de limpeza, né? Ou seja, ela fica injetando ar comprimido ali para expurgar ali a sujeira, né? Então ela tem um consumo constante, a qual para mim ela já criou uma assinatura pneumática. Ou seja, não é mais só ligar e desligar, mas sim fazer uma análise mais profunda. E aí entra esse Edge, Fog ou Cloud. O Edge representa, eu vou fazer essa análise, essa capacidade de processamento na ponta. Eu tenho ali a minha máquina, ela tem uma IHM, e os dados que eu possa querer processar dessa máquina vão ser processados ali naquela IHM, esse grande, massivo banco de dados. Ou eu tenho uma cloud. O que é a cloud? Uma nuvem. Né? Eu subo ali uma máquina, uma EC2 ali na AWS, eu vou subir ela, vou instalar um Linux, eu vou subir um Grafana, vou subir um banco de dados, vou colocar lá um agente de inteligência artificial para processar isso, e está tudo isso em algum lugar do planeta, não sei onde é que está. E depende da rede de internet para levar dados e também trazer dados dessa cloud, né? E eu tenho todos os prós e contras dessa cloud. Pô, meus dados aqui, às vezes muitos, por que não, dados sensíveis da minha empresa estão indo para essa cloud. Eu tenho confiança nela? É uma cloud segura? Ou é alguém que simplesmente hospedou um servidor em algum lugar lá
e está fazendo mais barato, né? Então, novamente, né, vou ter uma análise ali de segurança. Ou, como não menos importante, posso ter toda essa infraestrutura mesmo interna, né, que a gente chama de fog ali, né? Então, fog é a névoa, né? Então, a parte intermediária que seria o quê? Eu faço toda a arquitetura de IoT e o servidor, ele fica dentro da minha empresa, né? Como, por exemplo, a gente pode ter no Senai. Eu quero gerar todos esses dados do compressor. Hoje, eu estou entre unidades, então, fazendo essa mudança de dados ali, mas eu gero os dados em Blumenau e eles são computados, armazenados, né? Geração de dashboard, no Relab. Então, fica algo interessante de eu poder, com uma relação de custo-benefício interessante, para a indústria, né? Então, eu já tenho uma capacidade de processamento aqui ociosa, eu tenho um HD, vários HDs aqui que eu posso colocar e não tem custo, eu já tenho, né, uma equipe de TI que atende essa demanda, então, por que não fazer aqui na Fog e ter tudo isso interno e não ter o custo de um cloud? Quando a gente fala cloud, é um computador que está em algum lugar, mas nada de graça. Né? Então, eu vou ter um custo por essa capacidade de processamento, eu vou ter um custo para essa capacidade de armazenamento e eu vou ter que pagar essa conta. Né? Então, muitas vezes eu tenho a foco, talvez essa conta seja mais barata num primeiro momento, numa estrutura um pouco mais enxuta, e muitas vezes eu torno que a minha capacidade ela é ociosa, né? Ou melhor, ela é hora sazonal, ela demanda ali diferentes picos de processamento, diferentes picos de armazenamento, e eu posso então levar isso para uma cloud e utilizar essa capacidade de processamento distinta apenas nos valores nos momentos que eu preciso. Né? Então, são novamente situações na qual eu ponho em xeque, né? Eu ponho, né, em debate em sala de aula para que a gente possa decidir o que é melhor. Vamos comprar uma IHM aqui de 15, 20 mil reais e processar isso ali na IHM, só que um dia que o operador tiver, assim, não de muito bem com a vida e botar uma caneta para, né, botar, em vez de ele clicar na IHM com o dedo, ele clica uma caneta e atravessa a IHM e queima a minha IHM e eu tenho que trocar e parar a máquina toda, eu perdi todo aquele investimento. Ou eu faço uma FOG, ou seja, tem que ter agora uma sala refrigerada, tem que ter uma equipe de TI, eu tenho que ter uma equipe de segurança, etc. Vou jogar isso numa cloud e vou terceirizar tudo isso e vou pagar uma mensalidade agora, como a gente paga hoje no Netflix, no HBO, entre outros, né? Eu vou ter que decidir isso com sempre o olhar de melhor custo-benefício ali para a indústria. Infraestrutura disponível no Senai. Beleza, falei. Vamos botar vamos botar a mão na massa. Tá? O que a gente pode ter no Senai para fazer práticas aí com os nossos alunos, né? Então, eu já vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, né? Logo nós teremos em Blumenau e também em Joinville redes 5G. Então, até agora eu não falei dessa inovação tecnológica de redes de baixa latência, né? De alta velocidade aí 5G. E, né, novamente temos um grupo de pesquisa a qual pode fazer estudos nessa área e convido a todos também para que tenham demandas, que queiram saber mais sobre rede 5G, que se juntem a nós também para essa descoberta de possibilidades aí para o ambiente industrial de rede 5G. Mas essa vai começar efetivamente a ser implementada, a gente vai começar a operar lá em 2027, né? Já estamos em obras aqui, já estamos no caminho, em vias de fato, agora, né, é uma questão de tempo até a gente começar a operar em todo o estado. Mas na minha sala de aula, o que eu tenho, né? Já temos uma rede preparada com a equipe da TI para estudo de IoT. Ou seja, nós temos uma rede Wi-Fi chamada Fiesca IoT Edu, que é proprietária para a gente fazer estudos na área de IoT. Então, quando a gente for trabalhar com ESP32, com WISE, com medidor de energia, essa é a rede-alvo para a gente se conectar. Tá? Então, é uma rede já mais controlada para análise do IoT, é uma rede que tem uma velocidade bem distinta da rede Wi-Fi normal, até porque eu não vou conectar nenhum computador baixando o vídeo do YouTube, eu vou trafegar dados de máquina, ou seja, né, a banda dela pode ser bem reduzida, já é uma rede proprietária para tal, e já está de pé, e já está rodando. Pô, Caio, não sei, essa rede não tem na minha unidade, como é que eu acesso, etc. Pessoal, no final ali a gente já vai deixar nossos contatos à disposição, tá? Mas vocês podem entrar em contato comigo, com a Jéssica, né, com toda a equipe aqui da DR para facilitar o uso de vocês por essa rede. Então, uma rede dedicada para a gente trabalhar via Wi-Fi, então um meio de conexão à rede com alguns dos nossos equipamentos, tá? Também temos uma VLAN, que é a VLAN 54, desculpa, inverteu ali, que é uma rede cabeada
proprietária da bancada, né? Então, lá na rede da bancada Smart 4.0, para as 30 unidades do estado que tem a bancada, nós temos essa VLAN, que é uma VLAN ali já distinta, né? Então, VLAN é uma virtual LAN, é uma rede diferente da rede dos outros laboratórios. Então, se eu estou na VLAN Edu, eu não estou na de automação. Então, se acontecer algum problema na automação, eu não paro a rede de educação. Então, é uma rede já restrita a uma quantidade de laboratórios bem pequena, mas é uma rede legal para a gente já colocar alguns equipamentos em IP fixo, como, por exemplo, a bancada UE, né? Aqueles kits de CLP que a gente vai trabalhar também já podemos deixar em IP fixo ali. Então, é uma VLAN já específica para ser trabalhada na área de automação. Aqui em Blumenau, como exemplo, a gente tem a sala da bancada, que é a sala que dessa VLAN, que é a VLAN de automação, e mais o laboratório de automação compartilhando essa mesma VLAN. Ou seja, do laboratório de automação eu posso acessar a bancada e vice-versa. Assim sendo, quando eu tenho um professor dando aula de robótica, fisicamente na bancada, mexendo o robô, né, um manipulador lá, eu posso também, ao mesmo momento, estar com uma turma de supervisório, monitorando os dados dessa mesma bancada por estar na mesma rede. Tá? Então, nós temos já uma infraestrutura de rede tanto para Wi-Fi quanto para rede cabeada para trabalhos na parte de conectividade. Ah, professor, mas até hoje eu sempre conectei o meu CLP a ponto no nosso computador. Eu tenho aqui 2 placas de rede, etc. Galera, sim, é uma situação bem mais cômoda. Também aprendi a programar lá nos primórdios dessa forma, né? Então era um cabo serial que saía do computador e ia até o CLP, mas hoje a gente vive num mundo de rede. Ou seja, o CLP está na rede com inversor, que está na rede com IHM, que está na rede com computador. Então, eu gosto sempre, por mais que seja mais desafiador, apresentar para o aluno o ambiente real. Ou seja, quando ele chegar na indústria, não é simplesmente só um ponto a ponto. Muitas vezes, os elementos já vão estar em rede. E se ele executar o comando para o equipamento errado, isso pode gerar um grande problema. Tá? Bacana, então essas são as nossas redes. Equipamentos físicos, né? Nós temos o kit de IoT com o WISE 4012 e com medidor de energia. O WISE 4012, como o do vídeo apareceu, é um equipamento que possui N entradas, no caso 4 entradas. Nessas 4 eu tenho elas sendo configuradas tanto para analógicas, então sinal de 0 a 10 volts, 420 mA, ou mesmo sinais digitais, apenas binário, ligado e desligado. Tá? E também possui duas saídas a transistor, que no caso a gente pode ligar a um relé, um acoplador relé, e assim fazer acionamento e desacionamento de máquinas. Tá? Temos o nosso medidor de energia, que ele opera fazendo a medição de rede trifásica. Então, eu tenho 3 TCs ali para medir as 3 correntes, 3 pontos de teste em tensão, e ele mede ali tanto as correntes tensões como as potências, né? Então, fator de potência, potência ativa, reativa, aparente, uma quantidade de harmônicas ali, não lembro até qual harmônica e qual ordem de harmônica vai, mas eu tenho todo um espectro de leitura de característica de consumo de energia. Ou seja, como eles são kits, no caso a gente prospectou-los já para ser portáteis, bom, agora eu quero instalar nossa bancada didática. Agora eu quero instalar na geladeira aqui, né, no SESI, por que não? Né? Agora eu quero instalar no ar-condicionado. A gente consiga, né? Quero instalar no torno, né, como já fizemos aqui no Senai de Blumenau, a gente consiga ter essa maleabilidade para que os alunos consigam explorar possibilidades. Ou seja, uma equipe instalando no torno, outra equipe instalando no compressor, outra equipe instalando na geladeira. A gente deixa isso lá umas 2, 3 semanas agarrado, medindo dados, e no final das 3 semanas a gente abre os dados das 3 equipes no telão e faz uma análise de dados. Ou seja, quanto tempo o torno do Senai operou, quanto tempo a geladeira ficou ligada, qual foi o consumo da geladeira, o compressor de ar, qual foi o consumo energético dele, quanto tempo ele ficou ligado, e aí a gente abre um mar de possibilidades para discussão em sala de aula. Tá? Temos também o Smart Sense, que é o aparelho que é um medidor de energia da bancada Smart 4.0. Tá? Ele é um equipamento feito pela própria Acer, então ele não é tão robusto para um ambiente industrial, então ele possui mais instabilidade. Tá? Temos o VEG Scan da VEG,
que é um sensor de vibração, tá? Também não está disponível em todas as unidades. Se não me falha a memória, são 16 unidades que possuem os kits, tá? Mas é um aparelho que eu posso colocar e medir vibração. E eu uso, então, via Bluetooth. Então, como nós não temos uma rede Bluetooth no Senai, eu uso o nosso smartphone como gateway, ou seja, eu baixo o aplicativo no meu smartphone da VEG e ele coleta os dados do VEGScan e manda para a nuvem. E assim ele faz análise da vibração dessa máquina. Ou seja, eu passo todo aqui um conteúdo da parte mecânica, né? Então, como está se comportando, né, a aceleração, né, a velocidade de aceleração de cada eixo, né? Então, ele é triaxial. Para um conjunto de máquina e se o comportamento dela representa que nós teremos problema de manutenção, ou seja, de acordo com o tipo das vibrações que ocorrem na máquina, eu posso ter já sendo ocasionado uma trilha no rolamento do eixo dessa máquina. E assim, antes da máquina parar por manutenção corretiva, né, a gente faz uma preventiva nela, né? Temos o ESP32 com LoRa, né? Então, alguns só ESP32, outros ESP32 da Realtek, eu gosto bastante, tem uma boa relação de custo-benefício, está na casa de uns 120, 130 reais cada kit, a qual eu posso trabalhar tanto Wi-Fi, quanto Bluetooth BLE, quanto LoRa, né? E dá um mar de possibilidades aí para os alunos. E é um equipamento aí que eu posso trabalhar com sensores da linha Arduino, como também, dependendo de como eu trabalhar com ele, eu posso começá-lo a implementá-lo no meio industrial. Um exemplo prático, o medidor de energia da IE Tecnologia, o SM3W, ele, idealmente, dentro dele tem um ESP32, tá? Então, na internet vocês podem pesquisar, temos algumas placas isoladoras, tipo essa aqui ela foi projetada aqui no Senai pelos alunos da engenharia, tá? A qual eu posso já aplicá-la ao ambiente industrial e começar a coletar dados, tá? Então, é uma placa de um custo bem mais acessível que o WISE 4012. Querendo ou não, ele não é um equipamento tão caro assim, principalmente as vias as vistas da indústria, equipamento na casa dos R$1.500, né? Mas uma placa dessa ela já está na faixa de uns R$300 já montada, né? Então, é uma placa bem mais atrativa e que eu posso galgar aqui, né, a expansão de uma rede IoT, começando com ela, né? Temos Raspberry Pi em algumas unidades ali. O Raspberry Pi, ele está um pouco mais longe dos alunos da área de automação, mas muito mais próximo para os alunos da área de desenvolvimento de sistemas, né? Lembre que eu citei, desde que eu comecei a falar da automação industrial, da mecânica, do operador da máquina, né? Então, vamos pensar aqui do gestor, pessoa que tem um olhar mais específico para a linha de produção. E não menos importante é desenvolvimento de sistemas, né? Ou seja, tudo isso aí vai culminar, né, no desenvolvimento de sistemas aí com telas de visualização, com dados a serem analisados, com um banco de dados, né? Então, no Raspberry Pi eu posso já falar rapidamente do que é um Linux, né? Então, sair daquele domínio que eu apenas uso um sistema operacional Windows, né? Então, o que é um Linux? Como é que eu vou trabalhar com Linux, né? Tela preta, ali, linhas de código, qual é a diferença de um para o outro? Eu vou subir aqui um Docker, vou botar um Node-RED, vou botar um banco de dados, como é que a gente faz isso? Daqui a pouco o aluno está fazendo isso em casa. Ele vai ter um notebook velho largado no canto, um computador velho largado no canto, a qual talvez hoje, com um Windows mais recente, ele não consiga operar. Mas com o Linux levinho, né, e para dentro das demandas que nós temos ali para o ambiente industrial, que é um banco de dados e uma dashboard, aquilo lá está com a mão nas costas. Então, é tranquilo de ser utilizado e abre também possibilidades para o aluno. Indo também para a linha de automação industrial, temos a LCLP S7200, né? Temos tanto na versão 2, que não trabalha com MQTT, mas também nas versões 4, que já trabalham com MQTT. Ambos eles podem trabalhar num ambiente de coleta de dados, e se eu tiver um centralizador, né, um gateway industrial, ou até mesmo um computador tradicional com um Node-RED rodando, eu consigo fazer a comunicação entre eles, mesmo sendo o antigo ali da versão 2. Tá? De softwares e plataformas, que nós temos aí a possibilidade de trabalho, entre muitas outras, né? Nós temos o Node-RED, né, já instalado no sistema operacional das máquinas ali, então, né, o comando Node-RED eu já consigo abrir ele. Posso também subir ele no Docker, né? Então, podemos ali colocar o Docker Desktop, né, visto que nossas máquinas trabalham com Windows, e fazer ali containers com banco de dados, com Grafana, né, que é o visualizador, com Node-RED, para ser esse gateway digital, chamaremos assim, né? Temos elementos de teste,
Então, nós temos simuladores de MQTT, né? Anteriormente falei ali que para o IoT a gente utiliza muito o MQTT, plataformas gratuitas aí, o MQTT-FX, o MQTT-X, a qual simulam device, ou seja, putz, não está funcionando. O problema é o meu dispositivo ou é a minha rede, né? Então eu consigo isolar isso utilizando simuladores no meio do caminho, tá? Temos a plataforma IoT, né? A plataforma VegKnowledge, da nossa VEG aqui de Santa Catarina, a qual ela possui uma sandbox, né? Então uma versão gratuita muito legal para utilizar, tá? A gente pode refazer, né? Então a cada 90 dias a gente finaliza o uso da sandbox da VEG, mas se a gente refizer o cadastro, né? Ela volta de pé, eu só tenho que subir a minha aplicação novamente, né? Então para sala de aula, uma ótima plataforma aqui, bem fácil. A gente tem inúmeros vídeos ali ensinando a utilizar o WISE com a VegKnowledge, o Raspberry Pi com desculpa, o ESP32 com a VEG, bem legal, tá? Temos, né, além dos softwares, né, então daí no caso da Siemens, né, o 2040, que é o Gateway, mas também o S7200, esse trabalho em cima aí da parte do Tia Portal para programação, né? Então nós temos o Tia Portal em todas as máquinas, nossas máquinas aí para operar, e dentro delas também nós temos a possibilidade de operar com simuladores, né? Então, querendo ou não, dependendo da conversa que a gente tenha, a gente pode ligar um simulador, por exemplo, um Simac 3D, utilizar um simulador de CLP, né, no Tia Portal, junto com o PLC Sim Advanced. Então, eu tenho um simulador de CLP conversando com o meu simulador de máquina, né, uma esteira, um controle de nível, um elevador, né, um portão eletrônico, semáforo, e eu posso pegar esses dados e ainda enviar eles para o Node-RED e enviar eles para a plataforma da nuvem e fazer toda uma gama de integração sem precisar nem mesmo de um componente físico, tá? Então, a gente tem várias linhas aqui para que a gente consiga estudar e consiga tirar o melhor proveito de tudo. Bom, finalizando, então, já que estamos próximos ao nosso horário, eu tenho um projeto que começou já há alguns anos aqui no Senai, a qual foi a revitalização do nosso sistema de ar comprimido aqui, principalmente ali com o nosso compressor, né? Então, a gente trocou o compressor de ar da unidade, não que ele estava cansado, mas a unidade foi crescendo, né? O consumo de ar comprimido cresceu de igual forma, né? Temos a nossa CNC, temos várias máquinas aqui que utilizam sistema de ar comprimido, e o nosso compressor antiguinho, né, ele já não estava dando mais conta. E foi o momento que a gente decidiu ali para completo. Nesse, então, a gente alocou não só o sistema de partida, que no caso, nesse nosso aqui, nós temos uma soft start, mas também um sistema de monitoramento, no caso, o nosso aqui é da Cron, tá? Que monitora todos os dados de energia desse compressor, manda isso via rede, né, rede local, via rede Field Bus, no caso, o Modbus RTU ali, para o nosso CLP, estamos com um CLP da Altus ali, tá? Também ligado com 3 sensores de vibração que estão espalhados no corpo, no motor e no cabeçote desse compressor, mas, se não me falha a memória, 4 sensores de temperatura, um no óleo, né, a temperatura do óleo desse compressor, um no vaso de pressão, que é uma questão bem legal, uma vez que o ar é comprimido, ele esquenta, né? Então, conseguir demonstrar isso para o aluno em dados reais, né? No coletor de ar ali, até dá para ver o fiozinho branco ali, no filtro, bem na entrada, então, para mostrar a diferença do ar de entrada do compressor quanto o ar no pulmão ali, e um na salinha, né? Na salinha, porque demonstra que nós temos ali uma sala fechada, então no verão essa sala esquenta. Qual é a diferença do compressor operando no calor e no frio, né? Como, por exemplo, estamos no inverno agora. E além desse, nós também temos sensores de rotação da polia, então qual é a velocidade que a polia ali do cabeçote de compressão está girando, os sensores de vibração, como se tem anteriormente, e o sensor da pressão na nossa rede, tá? Com isso tudo, a gente pode agora criar uma vida desse compressor, não um histórico dele. Esses dados eles estão sendo enviados lá para o Relab. Lá o nosso colega Luiz, ele subiu uma máquina para mim. Essa máquina ela possui um broker, então via MQTT nós estamos comunicando esse CLP com Florianópolis. Lá nós estamos subindo também um Docker com um banco de dados. Esse banco de dados ele está armazenando dados e enviando para uma plataforma de visualização, que é a mesma plataforma que eu utilizei em sala de aula, que no caso
um Grafana, e também tenho por trás disso um Node-RED ali que pode realizar algum tipo de comando, algum tipo de alerta, algum tipo de output que eu deseje. Como no meu caso, toda vez que dá um problema de desconexão do sistema ou alguma variável foge dos limites pré-determinados, ele manda uma mensagem para o meu celular, né? Então ele manda via o chat aqui do nosso Google, né? Nosso chat, e também via Telegram, né? Então já aconteceu 3 horas da manhã de domingo, né? Esse bichinho começar a conversar comigo porque faltou conexão, porque alguma coisa aconteceu, tá? Mas não somente isso, a gente já teve casos de a rede ficar aberta durante o final de semana e no final de semana, né, a rede despressurizou, né? No caso o compressor fica desligado e segunda-feira de manhã, no momento que ele ligou, ele não parou mais, né? Ele manteve o sistema ligado porque havia um grande vazamento na rede. E pouco momento depois o sistema já começou a avisar, ó, temperatura excedente, e a gente foi analisar, opa, tem alguma coisa meio estranha aqui. E aí, então, para mostrar que isso existe, é real, nós temos aqui, eu vou parar meu compartilhamento da apresentação, eu vou abrir aqui meu navegador, e eu estou nesse link aqui, que é um link que eu vou pedir logo para a Jéssica colocar no chat, que vocês poderão entrar, tá? Há um detalhe que ele é um HTTPS, mas a gente não fez certificado. Então, quando vocês entrarem na primeira vez, ele vai mostrar que deu um erro, vocês clicam em avançado e sim, quero continuar, tá? Então, esse é normalmente um aviso de segurança, porque não se sabe quem fez, né? Não há um certificado de quem fez nesse link. No caso, foi a gente, né? Então, a gente não fez certificado, né, para nós. Mas o que eu queria demonstrar é que isso aqui está monitorando, o gráfico aqui representa a pressão do compressor de Blumenau em tempo real. Ou seja, agora nós estamos com uma pressão de 9,7 bar, tá? E observem aqui nesse momento, ó, tem alguém usando a rede, ó, tanto que a curva de decrescimento da pressão ela estava acentuada. Então, cada vez que a rede, né, decai aqui, quando chega em 7,5, 7,48 bar aqui, eu mando ligar o compressor, ele vai até 10 bar, tá? E daí ele começa já a despressurizar. Cada ligação dessa eu tenho o acompanhamento das correntes, né? IA, B e C. Eu tenho o monitoramento das tensões, ou seja, essa tensão aqui, né? Ela é trifásica, ela vem diretamente da nossa subestação, ou seja, eu tenho talvez até mesmo um reflexo da tensão na subestação, ou seja, eu consigo pegar no final de semana, consigo pegar durante a semana como é o comportamento da nossa rede, tá? Tenho dados de vibração, dados de potência e inúmeros dados. Só esse dashboard aqui já dá uma aula inteira de manutenção e entre outros, tá, pessoal? Então, isso aqui é um dashboard que eu queria também compartilhar com vocês. Escolhemos um compressor de ar porque é um equipamento que tem nas unidades do Senai, existe nas indústrias, então a mesma coisa que a gente faz em sala de aula, a gente consegue levar para a indústria tem um bom uso desse tipo de equipamento. A gente consegue fazer isso com equipamentos que a gente tem dentro do Senai, ou seja, se eu pegar lá o nosso medidor de energia, do nosso kit de conectividade, colocar o nosso WISE 4012, eu consigo coletar praticamente todos os dados que eu estou monitorando aqui nessa tela e representá-los no compressor de vocês, da unidade de vocês, tá? E aí eu termino toda essa parte de IoT aqui, deixando o convite, né, para que vocês, então, prospectem a parte de conectividade e automação industrial para não só essas Sprintechs, mas em sala de aula. Deixo também os nossos contatos que nós estamos à disposição em qualquer momento, né? Então 0800 WhatsApp Caio, WhatsApp Jéssica, a como solucionar problemas, não estou conseguindo conexão, preciso de um auxílio aqui nesse equipamento, entre outros, né? Então a gente vai estar aberto aqui a solucionar os problemas para que vocês tenham a melhor experiência possível nessa parte de conectividade. E aí eu encerro por aqui, vou passar a palavra então para a Jéssica, para fazer a finalização então da nossa aula e também convidá-los aí para as próximas que estão por vir. Bom, pessoal, obrigada por participar. A gente vai aqui compartilhar o link e se quiserem entrar aqui conosco no Meet, a gente discutir um pouco. Vamos encerrar nossa live. Tchau, tchau, pessoal.